One Story 8. Abraão, parte 2. Genesis 14-17. Abraão foi chamado por Deus e deixou Ur dos Caldeus, uma região na terra fértil da Mesopotâmia, Babilônia, cheia das riquezas e dos prazeres do mundo. Mas ele permaneceu em Harã. Embora tivesse deixado sua terra natal, Abraão ainda não havia deixado seu pai. Finalmente, ele renunciou até mesmo ao seu pai em seu coração. Deixou Harã e partiu novamente em uma jornada sem saber para onde ia. É assim que se parece a jornada daqueles que vivem pela fé. A Bíblia diz: todos esses viveram pela fé até morrerem. Não receberam as coisas prometidas. Apenas as viram e as saudaram de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que falam dessa maneira mostram que estão buscando uma pátria para si mesmos. Assim, Abraão finalmente chegou à terra de Canaã e recebeu a promessa de Deus. A sua descendência darei esta terra. Ele havia deixado sua terra natal e a casa de seu pai, mas permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse. Depois de experimentar o fracasso espiritual no Egito, Abraão finalmente soltou também Ló. E com isso, deu mais um passo em direção a Deus. No entanto, Abraão, embora chamado para ser filho de Deus, ainda vivia a vida de um pecador. E assim, passaria por muitos altos e baixos, crescendo lentamente no conhecimento e na experiência de Deus. Ainda assim, Deus, que está além do tempo e do espaço, já esperava por Abraão, muito antes de chamá-lo, aguardando o dia em que Abraão subiria o Monte Moriá com seu filho Isaque como oferta queimada. A escolha de Ló e suas consequências. Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu a terra de Sodoma e Gomorra, com base no que era agradável aos seus olhos. Ele tomou essa decisão sem nenhuma comunicação com Deus. A terra parecia o jardim do Senhor e a terra do Egito. Era agradável aos olhos e desejável para se viver. Mas, por ser tão desejável, havia muitos que a cobiçavam. E logo, a coalizão de reis liderada por Quedorlaomer veio. Tomou todos os bens e mantimentos da cidade, e levou Ló cativo, junto com todos os seus bens. É isso que acontece quando alguém segue os caminhos do mundo, tomando decisões que parecem corretas aos próprios olhos, sem andar com Deus. O resultado é a destruição. E ainda assim, isso foi apenas um aviso, um vislumbre do julgamento maior que estava por vir. Naquele momento, eram apenas reis humanos formando uma aliança e levando Ló cativo. Mas em breve, Sodoma e Gomorra seriam destruídas com fogo e enxofre vindos diretamente da mão de Deus. Ló deveria ter reconhecido a insensatez da sua decisão e abandonado aquela terra rica quando foi levado cativo pelo exército de Quedorlaomer. Mas ele não fez isso. Ignorou o aviso do julgamento de Deus e permaneceu naquela terra. E no fim, a riqueza que ele havia acumulado, a cidade que tanto amava, tudo foi consumido pelas chamas. Sua esposa transformou-se em uma estátua de sal. E suas filhas cometeram um ato terrível, deitando-se com o próprio pai. Esse é o trágico resultado de uma decisão insensata, feita por um filho de Deus que ainda vive no pecado. Israel repetiria o mesmo erro. Eles rejeitaram Deus como seu rei e exigiram um rei humano. O reino que construíram acabou desmoronando. O reino do norte caiu, e o reino do sul de Judá seguiu o mesmo caminho, apesar de terem visto as consequências do pecado de Israel. Essas histórias de destruição estão registradas na Bíblia por causa de nós, como exemplos e advertências para nós. A Bíblia diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem chegou o fim dos tempos. Se, mesmo agora neste mundo presente, ignorarmos os avisos que Deus nos dá através da Bíblia, e seguirmos o caminho da destruição, se continuarmos a viver sem reconhecer a Deus, achando que as coisas deste mundo são tudo o que existe, então não enfrentaremos apenas o fracasso e a decepção neste mundo, mas, no fim, entraremos no juízo eterno, a guerra com as nações aliadas. Abraão, que uma vez desceu ao Egito sem buscar a Deus, que, em incredulidade,
Disse a outros que sua esposa Sara era apenas sua irmã. Agora deu um passo adiante na fé. Ele já havia se separado do seu sobrinho Ló. Então, quando Abraão soube que Ló, que havia escolhido a cidade de Sodoma, havia sido levado cativo por uma aliança de 4 reis liderados por Quedorlaomer, ele reuniu seus homens treinados e foi atrás deles. Com a ajuda de Deus, Abraão conquistou uma grande vitória, recuperando todos os bens roubados, Ló, sua família e todo o povo que havia sido levado. Este já não é o mesmo Abraão que vimos no Egito. Desta vez, ele caminha com Deus. No caminho de volta da vitória, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque o abençoa, e Abraão lhe entrega o dízimo de tudo. Depois, quando o rei de Sodoma diz: "Me dê as pessoas e fique com os bens para você", Abraão recusa firmemente. Por quê? Porque ele já havia aprendido no Egito que tudo neste mundo pertence a Deus. Mesmo tendo derrotado uma poderosa aliança de 4 reis com a ajuda de Deus, Abraão ainda vivia em um tempo em que paz e segurança dependiam da força. Naturalmente, ele sentiria medo. E é nesse momento que a palavra do Senhor vem até ele. A Bíblia diz: "Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa." Mas Abraão ainda não compreende plenamente o que significa Deus ser a sua recompensa. Quando Deus diz: "Eu sou a sua grande recompensa", Abraão responde: "O que o Senhor pode me dar, se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco." Ele não responde diretamente ao que Deus disse. Ele ainda está focado no que lhe falta. Então Deus diz: "Não, esse não será o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro." Deus o leva para fora e lhe mostra as estrelas. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E então, nesse momento de fraqueza, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso é impressionante. A promessa, em si, não fazia sentido algum. E o fato de Abraão crer nela fazia ainda menos sentido. E ainda assim, isso é graça. Graça é quando você acredita naquilo que não faz sentido. Quando Deus concede fé antes mesmo de você ter capacidade de viver essa fé. Mesmo depois dessa declaração de fé, Abraão cairia novamente, muitas e muitas vezes. Mas este foi o seu momento de crer. E Deus, em seu amor, deu a promessa, deu a graça. E então caminhou com ele, através de todos os altos e baixos, formando seu caráter, moldando-o não pela força, mas pelo amor. Essa justiça pela fé. Essa fé nascida da graça se tornaria agora um dos fios mais importantes que atravessam toda a Bíblia. A aliança do coração da fornalha fumegante e da tocha flamejante. Depois da confissão de fé de Abraão na promessa da aliança de Deus, o Senhor volta a falar. Ele diz: "Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança." Isso é para deixar claro: é Deus quem salva. E essa declaração será repetida inúmeras vezes ao povo de Israel no futuro. Em resposta, Abraão pede uma garantia. E Deus entra em aliança com Abraão. Naquela época, uma aliança era selada através de um ato simbólico. As duas partes matavam animais, partiam ao meio e colocavam as metades uma de frente para a outra. Então, os dois que faziam aliança caminhavam juntos entre as metades, de mãos dadas. O significado era claro. Se uma das partes quebrasse a aliança, seria como aqueles animais mortos. Uma aliança selada com sangue. Essa era uma aliança de sangue. Deus instrui Abraão a preparar-se para essa cerimônia de aliança. Então Deus declara uma aliança. Não apenas sobre Abraão, mas sobre seus descendentes. Uma aliança que se estende por centenas de anos. O conteúdo da aliança é o seguinte: primeiro, a aliança será certamente cumprida. O que Deus declara, ele certamente realizará. Segundo, os descendentes de Abraão se tornarão estrangeiros e peregrinos em terra alheia. Eles não serão dominadores do mundo, nem desfrutarão de suas riquezas e luxos. Terceiro,
O tempo de opressão será de 400 anos. Os israelitas permaneceram no Egito por 430 anos. Mas, subtraindo os anos em que José serviu como governador e protegeu o seu povo, o tempo de aflição é de cerca de 400 anos. Quarto, a nação que os oprimir será julgada por Deus. Quinto, depois desse julgamento, os descendentes de Abraão sairão com grandes riquezas. Essa história do Êxodo é uma obra de salvação realizada totalmente pela graça de Deus. Um povo resgatado do Egito, sem nenhum mérito próprio. E essa cena já havia sido prefigurada quando o próprio Abraão saiu do Egito com grande riqueza. Depois de declarar essa aliança, Abraão, Deus, sozinho, passa entre as metades dos animais, na forma de um coração de fornalha fumegante e uma tocha flamejante. A aliança de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única aliança mútua entre Deus e o homem. Mas, a partir do momento em que foi dada a aliança da descendência da mulher, o Deus Santo já não poderia mais fazer uma aliança bilateral com a humanidade pecadora. Assim, Deus se torna o único iniciador, mantenedor e cumpridor da aliança. Ele passa sozinho pelas partes. Isso torna a aliança certa, inviolável e irrevogável. E mais uma vez, Deus promete: Ele dará esta terra, a terra de Canaã, a Abraão e aos seus descendentes, Agar e Ismael. Em sua contínua jornada de fé, Abraão experimenta altos e baixos espirituais. Pelo zelo persistente de Deus, ele já havia deixado sua terra natal, a casa de seu pai e até mesmo seu sobrinho Ló. No caminho, ele desceu ao Egito sem se comunicar com Deus, onde mentiu, dizendo que sua esposa era apenas sua irmã. Mas, depois que Ló se separou, Abraão recebeu uma promessa de Deus. Todo o território que você está vendo, eu darei a você e à sua descendência. Ele derrotou os 4 reis aliados, resgatou Ló e foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão foi creditado como justo porque creu no Senhor, e se tornou parceiro da aliança da fornalha fumegante e da tocha flamejante. Neste ponto, pode parecer que Abraão já amadureceu completamente como filho de Deus, e que sua jornada seria marcada apenas por vitórias. Mas nunca é fácil para um pecador viver como alguém que olha somente para Deus, especialmente enquanto peregrina por este mundo. Com o passar dos anos, Sara, esposa de Abraão, continua estéril. Agora, humanamente, parece impossível. Então ela busca uma solução humana. Ela oferece sua serva, Agar, a Abraão, para que, através dela, pudesse ter um filho. Uma prática comum no mundo daquela época. Abraão concorda, sem hesitação, e executa o plano. Mas Deus havia dito claramente: um filho gerado por você será o seu herdeiro. Isso significava, não por meio de Agar, mas por meio de Sara. Abraão havia recebido essa palavra diretamente de Deus. E Sara certamente a teria ouvido de Abraão. Mas aqui, Abraão escuta a voz de Sara em vez de se apegar à palavra de Deus. Assim como Adão um dia escutou Eva, ao invés de obedecer a Deus. E é importante lembrar: Agar era a serva que Abraão havia trazido consigo quando desceu ao Egito, sem buscar a orientação de Deus. Quando Abraão recebeu o chamado renovado de Deus, ele tinha 75 anos. Após o dilúvio, a expectativa de vida humana caiu rapidamente, e também a idade para ter filhos. Quando Sara oferece sua serva, Abraão já tem 85 anos, e Sara tem 75 anos. Uma idade que tornava o parto praticamente impossível pelos padrões humanos. Por isso Deus não chamou Abraão aos 20 anos. Ele esperou até que Abraão e Sara estivessem em condições absolutamente impossíveis. Deus queria mostrar que isso não seria feito pela força humana, mas pelo seu próprio poder. Não seria uma aliança de mão dupla. Seria uma aliança unilateral. Uma aliança de graça. No fim, Abraão tem um filho, Ismael, através da serva Agar. Mas o nascimento de Ismael traz tumulto para a casa de Abraão e se torna um ponto de virada importante na história bíblica. Depois de uma sequência que parecia
ser uma jornada constante de fé. Após o fracasso espiritual no Egito, Abraão agora cai em uma profunda decadência espiritual e enfrenta uma disciplina severa. Deus se cala por 13 anos. Após gerar Ismael aos 86 anos, Deus não fala mais nada por mais de uma década. Só quando Abraão tem 99 anos, o Senhor aparece a ele novamente, em um momento em que Sara já não estava apenas velha, mas fisicamente além da idade de conceber.